na moda, o património não existe. O património é uma criação e é isso que nós temos que perceber. Se não percebermos isso, vamos deixar levar por ritmos políticos, parapolíticos e também de informação, que é a coisa que nos interessa. Vamos então, como gente da área das artes sociais e humanas, eu não acredito nas ciências sociais e humanas, mas das artes sociais e humanas, vamos tentar comunicar. Eu ia pedir então, vamos ver 3 pequeníssimos vídeos que estão no YouTube, se calhar já conhecem, muito diferentes, mas que nos falam de património muito diferente. Em primeiro lugar, vamos falar de património industrial. Ainda há pouco passei ali ao pé daquele espaço que era a Moagem, que agora é um centro interpretativo, e que o que vamos ver é uma fábrica que tem mais de 100 anos, na Suíça, e que, por causa de uma linha férrea, teve que ser deslocada. Isto é património. É património a própria fábrica e é património, ao mesmo tempo, toda a situação que a envolveu. Ou seja, a situação técnica que fez mexer a fábrica. Um edifício histórico de 6.200 toneladas foi movido da sua localização original. Depois de 122 anos, o denominado MFO, em Zurique, foi movido 60 metros para o oeste, numa operação especial que permitiu abrir caminho a uma nova linha ferroviária. Eu continuava, enquanto resolvo ali o problema técnico. Aqui está uma das razões porque eu nunca uso audiovisuais nas aulas. O meu problema é que acho que tudo o que seja audiovisuais e o PowerPoint são situações a mais. Nas exposições acontece a mesma coisa. A linguagem expositiva não tem que ser uma linguagem de audiovisuais efetivos. O nosso tempo de atenção não suporta estas situações. Mas queria dizer-vos, só deste filme que vão ver, que o primeiro ponto, o património, são variantes muito ativas. Uma delas é a dimensão histórica normalmente efetiva, mas depois há divulgação, há comércio, há turismo, e tudo isto são lógicas que nascem de um primeiro ponto que normalmente tem uma dimensão histórica. Vamos ver então, porque começa logo por esta inauguração, é o Presidente da Câmara, é o dono da situação, o responsável da administração dos caminhos de ferro, e é o senhor que comprou o edifício. Portanto, isto é interessante, nós não termos algum receio, por vezes, em pensar, acha-se que o património é uma coisa pura. Não é verdade. O património tem um problema por trás gravíssimo, que se chama sustentabilidade. E, portanto, a primeira atitude que os patrimonialistas têm que fazer é destruir. Depois, a seguir, é que venham conservar. Quer dizer, o problema de nós pensarmos que tudo é património leva-nos a criar elefantes brancos. E, portanto, o problema, em primeiro lugar, como em qualquer arquivo, como sabem, e são bibliotecárias, no arquivo a principal secção do arquivo é a secção de destruição. Ou seja, como é que nós destruímos documentação, de forma a manter a possibilidade de ser estudada. O património acontece a mesma coisa. Há muitas realidades patrimoniais que têm que ser destruídas, não há outra hipótese. E debaixo do edifício foi construída uma placa de cimento com faixas de rodagem. Finalmente, a construção foi colocada em... Portanto, reparem como o património suscitou técnicas novas dinâmicas em termos de engenharia, e aqui era património. A cidade de Zurique revê-se nesta pequena fábrica, que tem mais de 100 anos, portanto há afetividade com a fábrica é mudada de sítio para que a linha de comboio possa avançar. O património não pode impedir o avanço do progresso, porque se o património impede o avanço do progresso, nós não estamos a cumprir uma das lógicas patrimoniais, que é dar boa vida aos cidadãos. E, portanto, o património tem que ser sempre aliado com as lógicas de bem-estar patrimonial, de cidadania. Vamos passar o segundo? Ou não? O segundo é outro caso diferente. Na Universidade de Brown, nos Estados Unidos, tinha um edifício que era o edifício do Departamento de História. Os historiadores são sempre muito comichosos. E não queriam deitar o edifício atrás. O edifício não tem mais de 100 anos, tem menos de 100 anos. Então mudaram-no de sítio. Em vez de o terem posto para o lado de uns metros, mudaram-no completamente de sítio para fazer um novo edifício para o Departamento de História. Mas mantiveram isto em termos de memória, porque, como sabem, nos Estados Unidos, qualquer coisa é memória, desde que tenha 10 anos ou 10 dias. Portanto, aqui temos o caso, é uma universidade, a Universidade de Brown, uma das grandes universidades mundiais, que muda o Departamento de História de um sítio para outro. Isto é património, porque é movimento. O património não é estático. Portanto, reparem que o meu problema é alterar um bocadinho a ideia, porque às vezes nós dizemos como é que nós vamos os nossos alunos pôr a pensar um castelo de anteontem, uma igreja de há 300 anos, porque o problema é que nós estamos a pensar mal,
Porque estamos sempre a falar de património vivo, que é um erro gravíssimo. O património está morto. O património não existe e o património está morto. Quem está vivo são os cidadãos que estão à sua volta. Portanto, se nós pensarmos a partir do património, pensamos mal. Temos que pensar a partir das pessoas, ou dos alunos, no vosso caso. Portanto, o edifício, este é pura e simplesmente mudado na íntegra, de um lado para o outro e reinstalado. Portanto, reparem, dizem, isto custa milhões, porque custa milhões, é património. Porque o património é efetivo e tem custos. E não assumir que isso acontece, fazemos erros gravíssimos em termos de leituras patrimoniais. Não é? Uma vez, um presidente, eu não ando muito por todo lado, o último sítio estive em Porto Mós, mas eu vou a muitos municípios, muitas vezes, e ele é muitas vezes um município que é aqui mais a norte que nós, não muito a norte, que quando eu lá cheguei, tinha lá ido e passado 2 ou 3 anos voltei lá e disse-me, venha cá ver que já está concluído o grande centro comercial que nós aqui vamos fazer. E eu disse, olha, continuo a dizer a mesma coisa que lhe disse o Presidente quando vi em projeto. Um dia tem que fazer aqui um espetáculo de implosão muito bonito, mas tem que implodir isto. E o homem quase que me deitou fogo. O que é certo é que o centro comercial, passado 2 anos, faliu completamente. A Câmara Municipal teve que o comprar e teve que instalar lá escritórios da Câmara Municipal. Porque nem a localidade tinha suporte económico e social para manter um centro comercial, que é uma moda, como também naquele sítio onde estava não se justificava um centro comercial. Então vamos ver o terceiro, é um flash mob, e vamos vê-lo com atenção. É diferente, é uma dimensão histórica do património. Depois temos aqui a Ronda da Noite, que toda a gente conhece, que é o quadro-chave do Rijksmuseum em Amsterdão. Foi num centro comercial, como eu estava a falar-vos há pouco, e foi uma chamada de atenção para o quadro do Rembrandt e para o museu, e por isso, reparem, termina exatamente com a quebra daquela moldura em que está a identificação do museu, os horários de visita, a situação, a sala onde ele está. E isto significa um princípio. O Rijksmuseum ia restaurar, como está ainda a restaurar, a Ronda da Noite do Rembrandt, ia demorar mais de 2 anos, e então, por isso, simplesmente fizeram uma ação de património. E neste momento, se quiserem, depois vão à procura no YouTube, que é fácil, pode-se ver em direto o restauro da Ronda da Noite. Portanto, há um canal que transmite 24 horas o processo de restauro da Ronda da Noite do Rembrandt, que é um dos quadros emblemáticos do mundo. Isto é património. Ou seja, o que nós estamos a ver aqui são dinâmicas que permitem a utilização da espessura histórica para o comércio, para a turistificação, para a construção local, para o bem-estar dos cidadãos, ou então, como vamos tentar, ou como vocês sabem fazer, usar o património para alargar o âmbito da escola e ensinar de outra maneira aquilo que dentro da escola de aula e portanto no ensino formal não se consegue fazer. Então, estas lógicas são os primeiros, no entanto eu não queria acabar estes exemplos sem um último que é uma utilização de uma leitura. Eu costumo muitas vezes fazer em muitas bibliotecas, sobretudo bibliotecas municipais não escolares, uma ação que se chama Ler em Voz Alta, que faço com o ator, e vou ler-vos um dos textos que nós lemos, portanto não é o autor a ler, tenho que me desculpar, mas que é um dos textos mais interessantes que eu conheço na cultura portuguesa contemporânea, de um grande amigo, não só que me faz o favor de ser meu amigo e que eu tenho muito gosto de ser, o António Pinto Basto, conhecem com certeza. O António foi programador da Culturgest, da Gulbenkian, do CAM da Gulbenkian, neste momento é simplesmente professor em universidades internacionais, e o que nós vamos encontrar, eu disse é o António Pinto Ribeiro. Sim. E
o António escreveu um texto notável que nós podíamos pôr, onde ele tem cidade por património. Eu vou tentar ler-vos e para percebermos qual é a minha lógica, para depois vos poder falar então de conteúdos do património. Ele escreve assim no seu livro Abrigos, Condições de Cidade e Energia de Cultura. Eu não tenho uma cidade ideal. Eu aqui podíamos pôr, eu não tenho um património ideal. A minha cidade ideal é uma cidade de cidades, uma colagem de lugares. É assim, e reparem esta superposição notável, é assim que eu vejo o Rio Tejo e as varandas que por ele dão, ladeando os arranha-céus de Hong Kong, em especial o Banco da China de Li Pei, nas margens do Mar das Pérolas. O banco faz esquina com a Rua das Livrarias do Rio de Janeiro, na mesma do China Clube de Paris, que nesta minha cidade fica de fronte dos Jardins do Luxemburgo, no centro das quais se encontra o Café Pullmans de Utrecht, com vista para a 9 de julho de Buenos Aires, morada do Museu de Fotografia de Arles, cujo o portão abre para as termas de La Garriga, ao lado das quais fica a Biblioteca da Nova Iorque na Rua 42, perpendicular à Avenida Eduardo Mondlane de Maputo, lugar do colorido mercado de Hanoi, vizinho do mercado de Barcelona e da Piazza de la Senhoria, de fronte da esplanada do Sporting Clube de Beirute, de onde se avista o Mediterrâneo. O que me atrai é destacar a energia cultural que recolho da cidade. Eu posso pôr, o que me atrai, o que me interessa é destacar a energia cultural que recolho do património, quer viajando por ela, quer refletindo sobre o que constitui o substrato dessa energia, o que me faz gostar delas, querer nelas viver, conversar, criar. Portanto, esta construção de dinâmica que é, afinal de contas, o que mais nos interessa. E depois destas introduções, e sem querer amassar-vos muito, vou então falar-vos um pouco de património. A ideia de falar de património local eu não consegui. Eu nunca fiz história local, não sei fazer história local, nunca estudei património local e, portanto, não sei estudar património local e, por isso mesmo, seria errado em dizer aquilo que condeno que se faça. Eu não sou capaz de estudar património local, não estou apetechado para isso, não sei, não conheço, não consigo inventariar, portanto, não faz parte do meu mundo. Eu consigo problematizar, e que é o que eu tenho feito, como é que se consegue construir património através das existências, construir modelos de património, tipologias, e como é que isso intervém na prática diária das pessoas. Por exemplo, na prática diária dos professores. E o que eu tentarei fazer é desenhar-vos tão só essa linha neste tempo que vamos ter agora de seguida. Portanto, a primeira afirmação que eu tinha para vos fazer, já vos fiz e volto a fazer-vos, para recordar, o património está na moda, não temos dúvida nenhuma. É através do património que se ensina a história local, é através do património que se ensina a história na universidade, é através do património... Portanto, o património está na moda, e quando nós dizemos o património está na moda, nem sabemos o que é que estamos a dizer. Porque, muitas vezes, não temos definição para património. Achamos que património é tudo. E não é. Porque o património, como eu vos dizia, volto a repetir, não existe. O património é uma construção. Hoje de manhã, como acontece em qualquer sítio onde vou, às muitas autarquias onde vou trabalhar, com professores e com colegas e com escolas e com simples munícipes, eu gosto de chegar mais cedo, e hoje também cheguei, apesar de conhecer mais ou menos o crato, e andei a me dar umas voltas na rua e comecei a pensar o que é que que património tem um crato. E o primeiro património que eu senti que o crato tinha era silêncio. E o segundo património que eu senti que o crato tinha era pássaros, porque eu ouvi-los a cantar de variedíssimos tipos de chilreios. Agora dizer, isto é património, não é. Isto está lá, isto faz parte da história ecológica do crato. Os seus pássaros, as suas aves, o seu silêncio, o seu ritmo de acordar, de deitar. Não é património. Só é património quando alguém pegar nos pássaros, no silêncio, nas aves, e as transformar em património. Ou seja, fizer um processo de patrimonialização. Portanto, a construção do património existe por vontade de um grupo, por vontade de uns alunos, por vontade de uma instituição, mas é uma construção. Eu dou-vos um exemplo muito interessante, que é um quebra-cabeças para os patrimonialistas como eu, que é o caso do Colaçan John. Já ouviram falar com certeza? É uma dança que se teria dançado em Cabo Verde, que os cabo-verdianos transportaram para a diáspora e que é e define hoje muito a Cova da Moura. Como sabem, a Cova da Moura tem escolas especiais, tem bibliotecas especiais, com programas muito interessantes, aliás, e, portanto, a Cova da Moura, de repente, pegou no Colaçan John, um grupo dos sociólogos
trabalhavam lá, fizeram-nas, quando fizeram com o Paula St. John uma candidatura ao património material português e foi classificado. E reparem que isto é um quebra-cabeças, porque de repente é uma dança que se diz cabo-verdiana, que já não é, porque os cabo-verdianos não se reconhecem nela e o Estado de Cabo Verde não a reconhece, mas ao mesmo tempo os cabo-verdianos da diáspora em Lisboa veem-na como a sua dança de ligação a Cabo Verde e às ilhas, mas que é dançada em Lisboa, num espaço lateral, marginal, em que estão pessoas em uma situação de uma determinada escravização migratória evidente e, portanto, está definido como património material de Portugal. Pode avançar para a candidatura da Unesco. E penso que, neste momento, ou já desde que aconteceu, o Estado português interessa fazê-lo, porque é exemplo que acolhe bem as populações migratórias, que protege os bairros de onde vêm populações das suas antigas colónias e império. Portanto, é um interesse político que está por trás. É esses interesses políticos que fazem muitas vezes o património. Portanto, vamos tentar perceber como é que nós, que somos estudiosos ou curiosos e queremos voltar a ser estudiosos, ou queremos passar aos nossos alunos por textos como os do António ou por simples YouTubes, passar aos nossos alunos interesse pelo aquilo que é o património local, como é que podemos fazer isso? Portanto, o primeiro aspecto é esse, o património está na moda, o segundo, o património é uma invenção. Mas o património existe, isso não tenho dúvida nenhuma, o património existe, ou seja, apesar de ser uma invenção, existe, ou seja, há realidades que têm cargas patrimoniais que permitem a patrimonialização, isto sem contradição nenhuma. E eu dou-vos alguns exemplos que podem perceber. No vosso mundo tão próprio, que é o mundo dos bibliotecários e dos arquivistas, ou seja, das ciências da informação, claramente temos os documentos, claramente temos as ideias, temos as crenças, os hábitos, os sons, os gestos, as ideias, tudo isso pode ser património. E há mais património. Temos, por exemplo, lógicas como preocupações como a espessura histórica, todos os documentos que daí resultam, os lugares, os elementos de memória, como nós podemos dizer, ou melhor ainda, a posse efetiva, que é uma realidade evidente, ou seja, se nós usarmos a palavra património, a palavra património define-se a partir de um princípio, de uma palavra latina, patris, e portanto é o que é dos pais, portanto é aquilo que está na memória, em princípio, ou que efetivamente é bom. Portanto, um dos aspectos importantes no património, vimos aqui o caso desta pequena fábrica suíça, é que a cidade de Zurique revia-se na fábrica. A cidade não percebia que aquela fábrica deixasse de existir. As chaminés em Porto Alegre, portanto, da fábrica Robinson, ou seja, o problema tem que haver uma afetividade, as pessoas têm que ter uma afetividade, e a primeira lógica do património é essa. Pode não chegar, mas existe património afetivo. Existe património se há identificação. Determinadas localidades que se dão por identificação e que por mostra. Isso acontece muito, por exemplo, essa identificação com um dos casos gravíssimos cá em Portugal, que é a chamada doçaria conventual, que é um abuso patrimonial. Na maior parte dos casos, a doçaria conventual é mal interpretada, mal estudada e não é património local. Ou seja, na maior parte dos casos, a doçaria conventual faz parte de sistemas de doçaria interna aos conventos e aos mosteiros, sobretudo. Os conventos não tinham muita doçaria, mas sim os mosteiros. E esses mosteiros tinham sistemas. Eu lembro perfeitamente quando fiz um trabalho muito grande, durante 4 anos, em Arouca, com a Câmara Municipal de Arouca, e eles têm as células morcelas de Arouca, não é? E que são considerados de Arouca e só de Arouca, e não é mais parte de marca nenhuma. Não sei se já uma vez comeram, mas se comeram com atenção, e comer com atenção significa degustar, e quem está com essas preocupações acontece, eu ia lá e comecei a comer uma vez e duas, e comecei a ver que havia ali um gosto que me sabia a qualquer coisa, e depois a pouco e pouco estendi isso e comecei a perceber, e é parecidíssimo com o dito teclameco. Muito parecido. Não é difícil, porque a doçaria conventual, basicamente, a doçaria monástica, que é como devia ser chamada, tem toda a doçaria monástica tem como condimentos amêndoa, açúcar, que as freiras iam roubar às petistas, que elas usavam era mel, azeite, açúcar e tempo. Toda a doçaria conventual tem tempo. Se um prato conventual é feito em 2 minutos, não é conventual. Aí já é mentira. Elas tinham o tempo todo da vida delas, portanto, podiam ter 36 gemas
e ter que pôr o pau da colher de pé, porque tinham 6 horas para bater as gemas. Não tinha problema nenhum. Diziam mais Pai Nosso e Ave Marias. Portanto, o tempo era controlado sem limite. Não havia relógio. Bem, então, eu a certa altura, quando fui à Arouca, de uma das vezes, ia praticamente todas as semanas, disse, pois eu já cheguei à conclusão, eu já percebi as vossas morcelas. São muito parecidos com um doce do Alto Alentejo. Iam matando. Não mataram porque tinham um projeto com a Câmara Municipal, acho que não tiveram essa ousadia, mas realmente iam matando. Não é possível que aquilo é tipo de Arouca, não é nada. Aquilo é uma receita, claramente, das casas cistercienses. Porque há um parecido também muito parecido em Alcobaça. E depois, as casas que circulavam mais, elas quando circulavam levavam um gosto com elas. Claro que modificavam-se. Se formos ver a Arouca, não é igual àquele docinho de Alcobaça e não é igual ao Teclamé, que se calhar tem a ver com os cistercienses de Porto Alegre. Porquê? A amêndoa local não tem o mesmo nível de acidez, nem o mesmo nível de amargura, não havia hipermercados para se comprar, portanto era o que se cultivava localmente, era mais regado, menos regado, as alturas em que eram feitas. O próprio açúcar não era coado da mesma maneira em todas as zonas, hoje o açúcar está uniformizado, na altura não estava. Os próprios ovos, portanto, essas variações dão pequenas variações de gostos, mas o suporte é o mesmo. O suporte é o mesmo. Portanto, a doçaria não é da Arouca. As morcelas não são da Arouca, são cistercienses. E por isso é que, cada vez mais, há roteiros de gastronomia monástica e conventual. Em Espanha estão a avançar muito, em França e Itália, das ordens religiosas. E não das regiões. E isto é muito interessante, porque dá-nos conta exatamente desse aspecto. Voltamos ao património imaterial e voltamos não ao Colação de John, mas um outro património imaterial, que é a falcoaria. As pessoas perguntam muitas vezes e acham, falcoaria, eu devia ter trazido uma garrafa lá de fora. Obrigado. É assim, a falcoaria, mas a falcoaria são 50 pessoas em Portugal, como é que aquilo é património de Portugal? Por uma lógica muito grande, porque a falcoaria não é identitária. É um património que resulta de uma associação que vai do Casicastão até à Dinamarca. E é anterior. Primeiro houve um grupo que se classificou de 10 países, depois a seguir mais 3 e depois no fim Portugal com outros 2. E essa internacionalização dá conta de um património que é regional e não identitário das nações. Porque as nações são construções do século XIX que criaram os museus nacionais, as bibliotecas nacionais, os Estados nacionais, e que, como historiador, apesar da minha história acabar com o Marquês de Pombal, mas realmente, como historiador, é um dos grandes problemas que nós temos ainda hoje. É o problema dos nacionalismos. E reparem, isto tudo eu estou a falar-vos de património. O que acontece é que, quando nós olhamos para estes patrimónios imateriais que são interregionais, são muito apetecíveis e vale a pena apostar neles, porque dão conta, e dão conta aos sistemas políticos, sejam eles quais foram, que eles também não existem. Foram criados para a sobrevivência dos cidadãos, para bem-estar social, para isto e para aquilo e para o outro, para bem-estar económico, para interesse económico, mas que são mapas que se podem redesenhar. E, portanto, essa lógica, o património também tem essa função, acabar com fronteiras, diminuir fronteiras. Portanto, reparem, ou seja, o dinamismo e a força que têm na mão quando estão a propor aos vossos leitores das bibliotecas escolares, intervenientes nos campos escolares, nas escolas de território, quando estão a propor que, de repente, peguemos no aspecto e vamos desmontá-lo, e vamos desmontá-lo no sentido de dizer isto é tanto Crato como Ponte Sor como Alter de Chão, mas também é Vigo e Braga e Santiago de Compostela e Madrid e Barcelona. E esta lógica é uma forma nova de pensar. E isso é o primeiro aspecto de conclusão em termos de ensino. Ensinar com património é ensinar não diferente, mas ensinar a pensar diferente. Os conteúdos até podem ser o mesmo. O que acontece? Em vez de falarem num castelo da conquista cristã sobre os muçulmanos, vão ver um castelo que existe ali ao pé, do século XII ao século XIII. Portanto, e não veem o 3D online, mas veem na realidade as ameias do castelo. Tudo bem. Mas o problema está depois. Como é que vamos pensar este castelo? Portanto, pensar património é, sobretudo, uma forma de pensar diferente. Desculpem. Alguém tem que me avisar quando faltarem 5 minutos. Acho que isto tinha só 30 minutos, não é? Bem, então,
Por outro lado, pediram para hoje falar se podiam preocupar sobretudo com o património edificado, não é? O património edificado é também o mais emblemático e é aquele que é mais imediato. O património edificado, já ultrapassei a hora, foi? Não. É que eu não tirei a hora. O património edificado são normalmente os castelinhos, são normalmente os mosteiros, são normalmente os pórticos góticos, ou então as janelas manuelinas, e portanto vai logo tudo a correr, porque está ali um castelinho. Bem, primeiro aspecto, a maior parte dos castelos portugueses são feitos em 1940 e 50. Nunca se esqueçam disso. O Castelo de São Jorge não existia, foi feito nos anos 40 e 50. A maior parte do Mosteiro dos Jerónimos foi feito nos anos 40 e 50, já tinha começado a ser feito no final do século XIX. Portanto, é preciso, já vamos nós pôr os alunos a pensar. Porquê é que alguém fez isto? Porquê? Por uma razão muito simples. Os períodos fortes de ditadura, e por isso é que um problema que as democracias têm que pensar e têm que resolver, é que as ditaduras têm capacidade de inculcar identidade e as democracias ainda não encontraram essa forma. Ou seja, podiam ter na mão, que era dar força aos professores, mas têm medo. Qualquer democracia tem medo de dar força aos professores. Qualquer uma. Basta pegarem a analisar e veem. Porque quanto mais se ler, mais se souber, mais se tiver sentido crítico, mais se sabe voltar. Portanto, os professores, que às vezes agora andam muito, e como eu digo, eu estou há 30 anos ligado à Associação de Professores de História, temos tratado muito mal aquilo que somos. Porque não aceitamos o nosso poder e não definimos o nosso poder como um poder orgânico na sociedade. Realmente, o nosso problema está no ler e escrever e contar e aprender e criticar. E, portanto, nós temos um poder evidente. Realmente não curamos pessoas, realmente não damos, como os médicos, não salvamos a vida, não, mas permitimos a vida das pessoas diariamente. Seja a matemática, seja a física, seja a história, seja o português. É completamente giro. Nós damos formas de estar, formas de pensar a civilização. E isto, qualquer professor tem medo. Qualquer político tem medo. Qualquer. Da extrema-direita à extrema-esquerda. Não vale a pena dizer, estou fora, estão todos lá dentro com o mesmo saco. Têm medo de nós. Portanto, o uso do património é exatamente a mesma coisa, porque é uma forma revolucionária de ensinar. E essa forma revolucionária de ensinar tem a ver com a forma que temos de olhar as coisas. Por isso é que é importante sair da sala de aula. Sair da sala de aula para ir para a biblioteca que está dentro da escola. E dentro da biblioteca entrar dentro do livro. Ou entrar dentro do livro, ou entrar dentro do vídeo, ou entrar dentro do DVD. Deixem-no estar. Mas está na internet. Deixem-no estar na internet. Qual é o problema? O problema dos sistemas de aprendizagem deles. Nós muitas vezes não pensamos, mesmo com os nossos da universidade, nós não conseguimos ainda perceber como é que vamos alterar as nossas formas de ensinar e de aprender para ir ao encontro deles. Nós ainda discursamos muito, temos o nosso discurso, mesmo que nós estejamos a discursar e estejamos a projetar coisas destas, estamos a discursar e eles têm outro ritmo de atenção, que é uma atenção multivária, completamente desconexa, mas organizada racionalmente, e depois, por outro lado, têm possibilidades de aprendizagem de coisas que nós dizemos que já não lhes interessam nada, porque eles num segundo clicam e veem mais rápido do que nós estamos a explicar. Por outro lado, e ainda, nós esquecemos, porque o Ocidente todo esqueceu-se do ouvir. Todo o Ocidente e a cultura ocidental se baseou no ver. E nunca nos baseámos no ouvir. Eu faço parte de um grupo de trabalho sobre paisagens sonoras históricas. Temos um grande congresso agora em Braga. E também, se forem à net, vão ver como nós estamos a tentar recuperar. Olhamos para este quadro e nós vemos o quadro. E descrevemos o quadro, o Rembrandt, a Ronda da Noite. E quase que sabemos identificar os indivíduos que lá estão. Este quadro deve ter milhares de estudos. Agora digam-me uma coisa. Este grupo, que som é que está a ter? O que é que nós estamos a ouvir aqui? Mesmo o flash mob está montado sobre uma música que não é um som de época. O que é que nós temos? Tínhamos que ouvir o tambor, tínhamos que ouvir as pistolas, os passos dos homens, as vozes deles, as blasfémias deles, o som da mulher, a espinha. Isto é que é um som histórico. E o Ocidente perdeu. Perdeu completamente. Eu, na conferência de abertura desse congresso em Braga, vou apresentar um projeto, vou apresentar uma comunicação que vai ser comparar os sons na Menina e Moça, do Renato Ribeiro, numa crónica monástica dos franciscanos. Todas têm uma diferença entre eles de 5, 6 anos de edição, todas final de 16, e um relato da chegada a Lisboa das relíquias São Pedro de Alcântara, que vieram de Lisboa. São Pedro de Alcântara, portanto, jesuítas. São rock. E o que é que eu vou estudar? Vou mostrar como os diferentes géneros literários, uma primeira novela sentimental, uma crónica monástica e um memorial, que é como se fosse um grande jornal escrito para os outros conhecerem, um descritivo,
têm sons próprios. Agora, esses sons próprios é preciso andar lá à procura deles, porque ele não está lá a dizer o que é que nós ouvimos. São os verbos que usam, porque usam ver, ou usam escrever, ou usam ouvir, ou falam de trombetas, ou fazem de charamelas, ou então falam simplesmente do canto-chão e da voz a pregar do homem. Portanto, estes sons nós perdemos. Pois bem, aqui acontece a mesma coisa. Nós, nas práticas de ensino e na lógica do ensino do património, o património tem som. Por isso é que há património. E há patrimónios que eu estava a falar há pouco, dos edificados, os tais castelinhos e não sei quantos, mas o problema é que por trás do património há sempre paisagem, não é território. Eu aqui digo mesmo abertamente, não é território. Território é uma invenção político-social, é uma invenção sociogeográfica. Nós interessa-nos nas ciências sociais humanas falar de paisagens. Foi aquilo que aprendemos com os arquitetos paisagistas. No caso português, que aprendemos com o grande arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles e que a professora Aurora Carapinha na Universidade de Évora. Há paisagens. O que é que são paisagens? É aquilo que eu hoje de manhã vinha a descer a rua e ouvir. São casas, são pessoas que estarão a dormir ou acordadas, são monumentos, é a instalação de um novo jardim, mas são passas, são árvores, é o som do vento, da chuva. Portanto, a paisagem é um complexo entre a realidade física, orgânica, do social, mas ao mesmo tempo as pessoas. Nas paisagens há sempre pessoas. E nós no património temos sempre que ir à procura de pessoas. Por isso é que eu estava a dizer. O património está morto, mortíssimo. Graças a Deus para nós. Porque assim estudamos e ele não se manifesta. Nunca nos dá pontapés, dão-nos pontapés os outros todos à nossa volta. Mas o património não. O património está ali, disponível. Quem souber e quiser saber, aprende. E portanto os alunos que quiserem saber aprender, aprendem. Agora, temos que ter pessoas ao pé deles, porque se esta parede é património, e se nós não a considerarmos património, ela não está cá. Está cá uma parede. E se nós não lhe demos vida, ela não tem vida. Mas somos nós que temos vida. Esta parede nunca se vai mexer daqui, felizmente. Portanto, este problema da fixidez patrimonial é fundamental para podermos, então, avançar no conhecimento. Significa que o património, o tal património que não existe, mas que pode existir, é um património que obriga a conhecer, a compreender, a diagnosticar, a explicar, a imaginar, a simular. Aquilo que nós vimos aqui com o Rembrandt é uma simulação, é aquilo que nós usamos, que em Portugal se chama muito história ao vivo, de uma forma muito errada, porque exatamente também a história não está viva, a história está sempre morta. Portanto, o que está aqui é uma simulação, tecnicamente, em termos de técnica pedagógica. Portanto, e o que nós fazemos é uma aprendizagem a partir da simulação. E reparem, foi o centro social todo, foi isto, foi aquilo ou outro, mas depois deixa a moldura, deixa a marcação e nós temos a simulação conduzindo os nossos alunos a uma conclusão, de onde podem tirar conclusões, de onde podem tirar repercussões da aprendizagem. Desde o vestuário, à música, à hierarquia social de Amsterdão nesta altura, o que era uma ronda da noite, a vida noturna, o que era o vagabundo e o que era o senhor da terra, passando pela lógica como é que isto vai parar a um museu, como é que foi encomendado ao Rembrandt, quem é que era o Rembrandt, portanto, estamos na pintura, como é que vai parar ao museu, quem é que o vê, como é que é musealizado. E aqui tem a ver com o conteúdo que está por trás desta pintura, deste quadro, que nos leva a temas tão importantes, mais uma vez a partir do património como hoje. Hoje falamos muito na devolução das peças, não é? A chamada devolução das peças, dizemos sempre que é para a África. Mas não é só para a África. A devolução de peças é um sistema de reconversão dos museus que deverá acontecer e que vai acontecer, mas que tem que ser tutelado por nós. Por nós que trabalhamos nos museus, na história da arte ou na história da indústria. E isso é evidente. Eu, de novembro até o domingo de Páscoa, fui comissário científico de uma exposição no Padrão dos Descobrimentos que se chamava Contar Áfricas, em que eu convidei 43 investigadores portugueses que estudaram a África para cada um escolher uma peça e uma palavra. E essa peça e essa palavra deviam encerrar a África. E construímos um circuito de crítico, de observação da África. Pois bem, o que eu fiz ali foi simular a África. Portanto, fiz um exercício e tínhamos visitas de estudo com alunos, muitas. O Padrão tem um sistema educativo brutal e, portanto, tem milhares de alunos, desde os pequeninos Padrão dos Descobrimentos, desde os pré-escolares até ao universitário e aos séniores, e tínhamos visitas fazer de variedíssimos circuitos à exposição, sempre em recomposição. Eles podiam reconstruir, porque era uma exposição em que as peças estavam em floração, afloravam autonomamente e as pessoas com as palavras podiam compor a sua África. Esta capacidade de dar aos outros a possibilidade de construir e de conhecer é fundamental. Ou seja,
nunca podemos esquecer que o património é cultura. É tal dinâmica que falava o António Pinto Ribeiro, tal procura de realidades. Nesta cultura, sobretudo do ponto de vista que eu faço e neste património que estamos aqui à procura, misturam-se também 2 ou 3 realidades complexas. Estou a ultrapassar, é? Não, 5 minutos. Tenho 5 minutos, então vou já concluir. Então, é muito simples, eu não vou aprofundar isto, depois se houver oportunidade falamos. Estão-se a mostrar aqui 3 realidades que não devemos confundir e que é muito importante para nós e que os nossos alunos percebam. História, memória e património não são a mesma coisa. Há muita confusão neste momento entre história e memória, e não é verdade. A história está lá, aconteceu. O Napoleão morreu naquela data, esteve na Batalha de Waterloo. O Dom João IV esteve ou não esteve na batalha, estava ou não estava em Vila Viçosa em dezembro. O outro caiu do armário abaixo e atiraram da janela abaixo de manhã no Terreiro do Paço. Não temos dúvidas nenhumas. Nós depois vamos lá estudando e transformamos aquela história, nós normalmente usamos como história com H, numa história de conhecimento, que nós escrevemos história com H pequenino. Não é? Que é a arte social humana, que estuda aquilo que aconteceu. Mas vai lá estar, ou seja, o outro nunca deixa de cair da janela, caiu sempre da janela, morreu ou não morreu, partiu a perna, mas mesmo que nunca nenhum historiador estude, ele caiu sempre. Isto é a história. A memória não é isto. A memória era se eu quisesse pegar no outro a cair da janela e a transformar-se num facto que fosse um facto a memorizar. Afetivamente, por interesse, por exemplo, por isso é que as ditaduras têm a tendência a inculcar memória, a impor memória, através dos livros únicos, através dos programas únicos, através da construção dos mitos nacionais. Reparem um trabalho notável, de um homem notável, de um fascista notável, que era o António Ferro, que teve a visão da cultura portuguesa de uma forma como pouca gente tem tido e que inculcou mitos que até hoje nos continuam a dominar na forma de pensar, que é o alentejano, que é uma ceifeira, que é o ribatejano, que é um campino, que é a mulher do Minho, que é uma mulher de Santa Marta de Portozelo, que é... E reparem, isto torna-se muito complicado. São míticas exteriores, são mitologias etnográficas, são mitologias patrimoniais. Portanto, isto é memória, isto não é história, isto é memória. E o património é a mesma coisa. O património é como a memória. É uma construção de patrimonialização. Eu pego no silêncio do grado, se o vereador pega no silêncio do grado, manda ver quantos passarinhos há, quais são os tipos de passarinhos que existem, desde quantas horas às quantas horas é que há silêncio. Começa a dizer às agências turísticas, das 7 às 10, pode observar o silêncio no grado. E daqui a 3 anos ou 7 anos, quando eu for Presidente da Câmara, vai mandar fazer a classificação do silêncio do grado como património material. Pois eu tenho dúvida que seja um património deste nível. O problema é que aqui há um património de vivência, de bem-estar cidadão, que não é aquele património que nós queremos em termos de... E nem nos interessa que seja, porque nesta altura, se calhar as ruas do Crato iam ficar inundadas de turistas, não temos dúvida nenhuma, o que é muito bom, e sou favorável ao turista 100%, mas o que é certo é que íamos perder o silêncio entre as 7 e as 10, só se mantivéssemos os turistas calados. Significa, e já agora digo, a partir de 9 de junho, inauguro uma exposição exatamente no padrão dos experimentos, feita pelo grupo de antropologia da minha faculdade, que se chama Are You a Tourist? Tu és um turista? Porque realmente há sempre este julgo, nós estamos sempre a julgar os turistas, porque eles fazem isto e sujam todos, mas todos nós somos turistas e gostamos de ser. E gostamos de ser muito mais vezes no ano e muito mais vezes nos dias. Portanto, temos que perceber então o que é ser turista. E os museus têm que perceber o que é o turista e o que é que lhes podem dar que não dão aos cidadãos residentes. E os senhores presidentes da Câmara têm que perceber que não trabalham para os turistas, trabalham para os munícipes. E se trabalharem para os munícipes, tendo a cidade limpa, arranjada, os jardins cuidados, os museus com horas corretas de abrir e fechar, os turistas beneficiam. Mas, em primeiro lugar, beneficiam os munícipes. Trabalhar ao contrário, trabalhar para os turistas, arriscam-se a andar com os burrinhos na água, porque realmente os turistas acabam, mudam de zona geográfica, agora vêm muitos franceses, depois começam a ver muitos polacos, e portanto não têm os gostos iguais, portanto trabalhar para o turista é um erro. Se nós consolidarmos em termos internos, os turistas vão ter benefício. Eu tenho mesmo que acabar, já percebi, mas já falei da história, memória e património muito mal. Não vou explicar como é que a história e o património, que era uma coisa que eu queria explicar, mas não vou explicar. E vou simplesmente, porque
Uma nota só que tomei no princípio, que não ia falar, que é um tema que eu também gosto muito e que me interessa muito e que vale a pena então fixar em 3 palavras. As palavras são, em primeiro lugar, local. É isto que nos traz aqui. Local, não temos dúvida nenhuma. História local, programa local, atividades locais, interlocais. Portanto, local. Não temos dúvida nenhuma. Só que, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de dizer que fazemos parte de um mundo que quer que seja global. Internet, espetáculos no Crato que tanto vão a Lisboa como vão ao Porto, espetáculos no Pão de Sor que tanto vão ao Pão de Sor como vão a Braga. Portanto, temos que querer globalização. Isso é bom, é isso que faz que os nossos alunos possam ver claramente isto em Amsterdão ou possam ver aquele edifício em Zurique. Portanto, esta globalização é fundamental. Portanto, temos global, temos local e global. Então, nós que vamos ensinar e que queremos que os nossos alunos não percam a dimensão do global, porque é fundamental para eles, temos que usar a palavra glocal. Glocal. Ou seja, que a globalização do local é a grande... nós, na área das ciências da cultura, já usamos há 7, 8, 9 anos. É uma luta que a pouco e pouco se vai tendo em todo o mundo universitário, mas criar esta palavra nova que é glocal, ou seja, eu quero que o Crato seja o Crato, estando no mundo. Não quero que o Crato deixe de ser Crato. O que é que isso significa? Ao Pão de Sor, ao Alter do Chão. Isso significa o quê? O problema da identidade local. Porque reparem, e é tudo contraditório. O fado é local, de Lisboa. Até nem a classificação nem é o de Coimbra, é o de Lisboa. Mas nós queremos que faça correspondência a uma realidade tão importante, que consideramos património da Unesco. Portanto, é global. Nós não podemos perder o fado. Não podemos perder, ou seja, não é como o vinho, não é? Há vinho do Porto tão bom como o do Porto na Califórnia. Portanto, tivemos que criar etiquetas para os vinhos. A mesma coisa se passa. Nós temos que ter em conta que tudo o que identifica localmente não pode perder dimensão local para ser vendido, para ser exportado, para ter anúncios. São estes anúncios que aparecem antes do YouTube que permitem estas realidades e que garantem a solvência económica destas realidades. Não podemos impedi-lo. Tudo bem. Mas depois temos que saber viver com as duas lógicas. Localizar significa que o património local se transforma em alguma coisa assimilável por todos. Ou seja, é um bem de cidadania. E, portanto, pode ser utilizado e deverá ser utilizado nas escolas com uma forma funcional, imediata, fácil, acessível e, sobretudo, afetiva de agarrar os miúdos, de agarrar as miúdas, de agarrar os graúdos. Ou seja, de conseguir que eles tenham alguma coisa mais quente do que a informação fria que está na internet, quer queiramos, quer não se baseia em pessoas. E, portanto, aqui é a minha conclusão. Património, que é, como digo, uma moda, que é uma invenção, só existe se há pessoas. Portanto, ensino de história local e programas e currículos locais só se forem dimensionados com vista à pessoa e não ao objeto, apesar de usarem o objeto. Obrigado.